Você que já está almoçando, bom apetite. Para quem não almoçou ainda, bom apetite também. Seja bem-vindo ao nosso jornal. Agora são 12 horas e 2 minutos. O Bahia Meio Dia dessa segunda-feira vai falar sobre um homem que morreu afogado na barragem de Anagé. A noite de domingo foi violenta em Vitória da Conquista. 2 pessoas foram assassinadas. Esses e outros assuntos em destaque a partir de agora no Bahia Meio Dia. Vamos ver o que é que a gente vai ter daqui a pouco também. Depois de uma semana de paralisações, ônibus da Vitória rodam normalmente, mas passageiros reclamam. Já tem quase uma hora que eu estou aqui no ponto, nesse sol quente. Os times da região não se deram bem na rodada do Baianão. O Vitória da Conquista perdeu para o Bahia de Feira. E o Jequié tomou 5 do Vitória. E a meia maratona do Sertão. Esporte e emoções. No Bahia Meio Dia, fique com a gente. Depois de algumas paralisações na semana passada, os ônibus da Aviação Vitória estão rodando normalmente nesta segunda-feira. Mas logo no início da manhã, algumas pessoas reclamaram da demora dos ônibus e algumas linhas. O movimento no terminal de ônibus da Avenida Lauro de Freitas estava bem tranquilo hoje cedo. Ônibus das 2 empresas que fazem o transporte público da cidade estavam circulando. Mas o de Magnólia estava atrasado. Ela é faxineira e mora no povoado de Caiçara. Pega 2 ônibus para chegar ao trabalho. Ela conta que infelizmente não tem conseguido chegar no horário marcado. Fica difícil, né? Que a gente tem um horário de sair, chegar para o trabalho, e aí, como eu vou para a roça e volto, vou para o trabalho. Eu pego 2 ônibus, da roça e que vai para o trabalho. E aí me atrasa muito para chegar lá. Outros trabalhadores também enfrentam dificuldades, principalmente quando tem paralisações e alguns ônibus são recolhidos. Quem depende dos ônibus da Aviação Vitória, por exemplo, passou por transtornos na semana passada. Tem os horários corretos para ir para o trabalho. E aí, como meu ônibus não veio no horário, eu tive que pegar uma van, né? Uma outra alternativa para poder chegar no horário. Mesmo assim, ainda cheguei atrasada. Nós conversamos com um funcionário da empresa e fomos informados que eles estão sendo pagos aos poucos e que hoje o funcionamento está normal. Mas em alguns pontos de ônibus da cidade, a população estava achando que os ônibus estavam demorando bastante para passar. Já tem quase uma hora que eu estou aqui no ponto, nesse sol quente, né? Eu vou trabalhar e é muito ruim, né? Maria até se animou, pensando que o ônibus que ela pega tinha chegado, mas não era ele. Teve que esperar um pouco mais. Esperar mais, né? Difícil, hein? E os funcionários da Aviação Vitória decidiram, em reunião, destinar todo o dinheiro arrecadado nos ônibus da empresa com a venda das passagens para o pagamento dos salários atrasados. Uma carreta tombou na madrugada de ontem na BR-116, no trecho do anel rodoviário de Vitória da Conquista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente pode ter sido causado pelo excesso de velocidade. O motorista da carreta, Fabrício Fabiano Fernandes Gurgel, de 37 anos, teve ferimentos leves. 2 irmãos foram assassinados na zona rural de Iguaí nesse domingo. Segundo a Polícia Civil, eles estavam numa cavalgada quando se envolveram numa briga e foram baleados. João Paulo Souza Santos, de 24 anos, e Luiz Carlos dos Santos Souza, de 30 anos, foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram a caminho do hospital em Poções. Os corpos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista. E outras ocorrências foram registradas neste fim de semana na região. Quem traz as informações para a gente é a repórter Carol Pimenta. Carol. Boa tarde, Judson. Boa tarde a você que está acompanhando o Bahia Meio Dia. Houve 2 homicídios neste fim de semana aqui em Vitória da Conquista. Jonathan Campos da Silva, de 29 anos de idade, foi morto a tiros ontem à noite por volta das 7 horas no bairro Nova Cidade. Segundo a Polícia Militar, ele morava ali perto, no bairro Veloso. O corpo de Jonathan foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica para necrópsia e a polícia ainda não sabe detalhes sobre o crime. O segundo homicídio foi um pouco mais tarde, em torno das 8h30, no bairro Lagoa das Flores, perto de um bar. Lucas Souza Soares, de 18 anos,
foi surpreendido por 2 homens ainda não identificados numa moto que fugiram em seguida. Lucas tinha passagem pela polícia por atos infracionais, mas ainda não se sabe o que motivou o crime. Com você, Judson. Obrigado, Carol, pelas informações. Um homem morreu afogado ontem de tarde na barragem de Anajé. O corpo de Nelson Alves Batista, de 36 anos, foi encontrado por salva-vidas a 3 metros de profundidade. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU 92, mas não resistiu. Nelson morava em Vitória da Conquista. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele havia ingerido bebida alcoólica. Durante o verão, o Corpo de Bombeiros disse que trabalha com uma média de 8 guarda-vidas no local, além de ambulância. A gente tem aqui alguns dados que foram fornecidos pelo Corpo de Bombeiros, que são dados preocupantes. Olha só, aqui na região, o ano passado, foram registradas 2 mortes por afogamento. Só esse ano, ainda estamos no mês de fevereiro, já foram 5 mortes por afogamento aqui na região. O pessoal deve ter muito cuidado, período de calor, todo mundo quer brincar, se divertir, lá na barragem de Anajé, por exemplo, mas temos de ter cuidado com a água. A água é muito traiçoeira, né? Não só a água do mar, na praia, quando a gente está brincando, mas também nos rios, nas barragens, nos açudes, etc. Muito cuidado para que o nosso verão não se transforme num verão de tragédia. O domingo foi de chuva em cidades da região. Gente, de sexta para sábado, que noite quente foi aquela, hein? Fez muito calor em Vitória da Conquista. No sábado, o dia passou também assim nublado, mas aquele tempo abafado. E aí, quando foi ontem, o céu amanheceu bastante nublado e teve garoa em Vitória da Conquista e chuva forte no meio da tarde. Foi uma queda de temperatura. Quem tem problema respiratório, como as rinites, as alergias, está sofrendo um bocado nesse período. Realmente, essa oscilação térmica não há saúde que aguente, né? Vamos ver como é que está o tempo agora em Vitória da Conquista. Olha lá, no horizonte parece que está chovendo. A cidade está sem sol nesse momento, pelo menos nesse trecho que nós estamos mostrando. Tem muitas nuvens. A temperatura média agora é de 24 graus. O interessante é que a meteorologia não está prevendo chuva para hoje. Mas como é uma previsão e não uma precisão, como diz a Maria Júlia Coutinho, tá na cara que vai chover hoje em Vitória da Conquista. Roda aí a previsão do tempo. Calorão para variar, sem previsão de chuva. A menor temperatura é de 23 e a maior de 31 graus. Em Anajé, sol a tarde toda também. E à noite, tempo firme, mínima de 20 e máxima de 31 graus. Hoje não deve ter chuva em Vitória da Conquista, o sol segue brilhando forte e a temperatura variando entre 17 e 28 graus. Amanhã e quarta-feira, tudo igual, oscilação térmica entre 19 e 29 graus, com o tempo firme sem chuva. Foi enterrado hoje de manhã o corpo do empresário conquistense Anacleto Liberal Batista, de 84 anos. Ele morreu ontem com complicações na saúde. Anacleto Liberal era de tradicional família, com atuação no comércio de Vitória da Conquista. Tô com o celular na mão aqui, ó, para te lembrar daquela campanha que a gente está fazendo. Grave seu vídeo e mande para a gente dizendo que Brasil você quer para o futuro. Vou aproximar mais um pouquinho aqui, Manuel. Pode abrir mais a imagem. Ó, você faz com o celular nessa posição para que a imagem fique bacana, que ela tome a tela inteira da televisão. Se você fizer assim, sai cortado, sai feio. Você faz um vídeo de 30 segundos, você pede para alguém segurar o celular, de 15 segundos, melhor dizendo, alguém segura o celular para você ou você próprio, nessa distância assim, mais ou menos, um vídeo de 15 segundos, gravou uma vez, não ficou legal, grave novamente e diga que Brasil você quer para o futuro. Os vídeos serão exibidos nos telejornais da Rede Globo. Se você quiser mais informações e para você mandar também o seu vídeo, o endereço aí na tela, ó, g1.com.br/Brasil que eu quero, tá bom? Então mande, que a gente quer ouvir a sua opinião, a gente quer te ouvir, saber que Brasil você quer para o futuro. Falar agora de futebol, Vitória da Conquista perdeu por 3-0 para o Bahia de Feira pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. O jogo foi na tarde de sábado em Feira de Santana. Vamos ver os gols. Deon, que tinha perdido um pênalti no jogo contra o Fluminense, entrou de vez no campeonato. Foi ele quem abriu o placar nesse pênalti. Nessa cobrança de falta ensaiada, Misso recebeu na área e não perdoou. Depois, olha ele de novo marcando. Deon deixou mais um. Recebeu na área e carimbou a vitória do Bahia de Feira por 3-0
garantindo uma vaga no G4 e ficando em terceiro lugar na competição, com 13 pontos. Com esse resultado, o Vitória da Conquista não tem mais chance de classificação. E o Jequié foi goleado pelo Vitória por 5-1. O jogo foi ontem à tarde no estádio Valdomiro Borges. Assim que o Jequié chegou nesse campeonato, acelerando. E na partida contra o Vitória, os torcedores dos dois times usaram velocidade. No caso, para encher a arquibancada bem rápido. Dos 4.147 ingressos, 4.056 lugares foram ocupados. Quando a partida começou, aos 20 minutos, quem agilizou mesmo foi o rubro-negro. 1-0, gol de Denilson. E nem deu tempo do senhorzinho aí ouvir o que estava rolando. Olha o 2-0 para o Vitória. Neilton de pênalti. Tá na rede! O Jequié correu atrás, mas não conseguiu marcar. Antes do fim do primeiro tempo, mais um do Vitória. Guilherme fez de falta. Os jogadores saíram